desse lado aqui. E epsilon ABC gama e gama epsilon ABC JC mais e delta epsilon ABC KC. E finalmente, já o caderno para ler aqui? Não. A última relação aqui. Gama 2. E epsilon ABC. JC. Mais delta 2. E epsilon ABC KC. Aqui. Bom, então lá. Então a gente tem aqui esse epsilon ABC. Então a gente vai ter aqui esse I aqui está comum. Então eu posso apagar esse I em todos os lugares. Tem I em todos os lugares. Tem I aqui, tem I aqui. Então para não confundir a gente aqui, I aqui, tem I. Os I's então desaparecem. O alfa sobre 2. Beta sobre 2. Embora, 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 embora. Então a gente poderia dizer, a gente vai pegar alfa 2 igual a alfa sobre 2. Basicamente a gente está tendo isso aqui, olha, esse alfa 2 teria que ser igual a alfa sobre 2. E o beta 2 igual a menos beta sobre 2. Seria a condição que eu teria daqui de cima. Aqui embaixo, a gente tem que alfa gama seria, tem que ser igual a gama. Então, alfa gama igual a gama. E depois, beta delta igual a delta. Depois, gama 2 igual a alfa e delta 2 igual a delta. Então, quer dizer, a primeira relação, essa relação que ela fixaria para nós, alfa, que multiplica alfa menos meio, igual a zero. Então, quer dizer, a gente tem alfa igual a zero ou alfa igual a meio. Essa aqui, a gente deveria ter beta mais beta sobre 2, né? Mais beta, mais meio, né? Como é que fica? Alfa 2 menos alfa sobre 2. Beta 2 mais beta sobre 2. Né? Igual a zero. Ah, legal, isso aqui tá bom. Isso significa que, quer dizer, alfa e beta eu não gostaria que fossem zero, porque senão eu não estaria fazendo mudança de base, né? Mas alfa gama igual a gama, se o gama é diferente de zero, que eu gostaria que o gama fosse diferente de zero, claro, o alfa teria que ser igual a 1, aqui está dando alfa igual a meio. Gama 2, se eu fixar o gama, eu automaticamente sei o alfa. Quer dizer, se eu fixar o alfa, eu automaticamente sei o gama, e se eu fixar o beta, eu automaticamente sei o delta. Só que eu tenho esse disparate aqui desse fator 2, que pode estar vindo, deixa eu ver aqui uma coisinha só. Vou voltar aqui. Tem um fator 2 aí que está pegando, pode estar vindo da primeira relação que você tinha retomado um pouquinho, né, que é a nossa relação. Deixa eu voltar aqui rapidinho para nós, só para refazer, pode ter um fator, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de um fator 2 aqui. Sigma, nós temos essa relação aqui, sigma B, sigma CD. Eu acho que essa relação é a relação que está incriminada. Pelo seguinte, que ela está me dando esse fator 2. Se isso aqui fosse 1, eu teria que alfa menos 1 é igual a 0. Então eu teria que alfa é igual a 1. Gama é igual a 0, né? Se gama é diferente de 0,
quero que gama e delta sejam diferentes de zero. Então eu cancelaria o gama aqui, ficaria alfa igual a 1, que ficaria compatível com alfa igual a 1 aqui. Cancelaria o delta aqui, também o delta tem que ser diferente de zero. Beta daria menos 1. E aí se beta é menos 1, delta é mais ou menos raiz quadrada de menos 1, que é o mais ou menos i. E aqui eu teria o alfa. Então deve ser um probleminha aqui na nossa... Estou achando que o probleminha está vindo daqui. E essas duas relações vieram daqui justamente porque tem esse fator 2 aqui que eu tinha colocado. Então vamos refazer essa relação rapidinho. Então a gente tinha sigma B, sigma CD, vamos colocar que era menos i. Então ficou delta AD, só para a gente relembrar que delta AD sigma BC. Mais delta BC sigma AD. Menos delta AC sigma BD. Menos delta BD sigma AC. Certo mesmo, né? AD, BC, BC, AD, menos AC, BD, menos BC, BD, AC. Vou deixar isso aqui eu vou precisar, isso aqui eu já não preciso. E aí a gente fez a nossa mudança, a nossa reparametrização. Nós tivemos então, dissemos que sigma B é epsilon, ABC, RC. Acho que aqui a gente não tinha errado. Quando a gente inverte essa relação dá para nós que o RA é um meio do epsilon ABC sigma B, sigma BC. Isso aqui é compatível, né? Deixa eu só fazer aqui rapidinho. A gente segue. A inversão dessa relação é só. Isso aqui vai dizer o seguinte para nós. Isso aqui é epsilon BC. Isso aqui eu estou dizendo é um meio de epsilon C D E sigma DE. Então isso aqui, claro, vai ter que reproduzir isso aqui. A gente vai usar aquele resultado. O meio. Então vai ficar meio. Esse delta aqui, vamos botar esse C assim, então vai botar esse CK na frente, não tem problema. Então vai ficar delta AD, delta BE. Onde é que eu posso ter errado? Delta ADBE menos BE menos AD menos AEDD. Perfeito. Então, colocando isso aqui também bagunçadinho, colocando isso aqui, vai ficar um meio. E aí o primeiro termo. O A, o D vira A e o E vira B. Sigma A. E o segundo termo, menos o meio. O D vira B e o E vira A. BA, tá certo. Sigma BA é menos sigma B, então vai ficar menos, vai ficar mais, então tá certinho. É isso mesmo, fica decimal mais. Então a inversão dessa relação deu para nós RA, o meio, o epsilon ABC, sigma BC. Tá certo. Vamos só lembrar aqui. Então a gente fez essa relação. Estou só corrigindo, deve ter um fator errado aqui. Voltando aqui ao início da aula básica. Vamos ver esse quadro aqui. Então a gente está fazendo de novo RA, RD. Então isso aqui deu meio e esse aqui deu outro meio. Então fica um quarto aqui. E aí fica epsilon A CD epsilon B E F. Aí aqui fica sigma B CD sigma E F. Só calculando de novo esse computador aqui. Usando agora isso. Então ficou um quarto epsilon A CD epsilon B E F. E aí agora? Esse aqui todo, então, vai produzir aquele menos i, aqui menos i, então vai ficar menos i sobre 4. E aí vamos fazer de novo, então você vai produzir delta CF, sigma DE, que é o epsilon D, E,
primeiro termo. Depois o segundo termo, mais delta dE, sigma CF, que vai ser epsilon CFG RG. Agora que vem com sinal menos delta CF. E aí sigma DF, epsilon D, F, G, R, G. E depois menos delta delta C, CEDF, menos delta DF. Agora menos delta DF, sigma CE, que é o epsilon C, E, G, R, G. Eu não posso nem mexer. Não é que eu posso mexer. É que eu estou indo rápido, porque é que eu estou revendo um cálculo que a gente já fez, né? Só um rascunhozinho mesmo. Então aqui ficou menos I sobre 4. Fatorar aqui uma vez. Vamos ver qual foi o epsilon que tinha ficado em evidência, né? Esse epsilon ACD. Então, aqui eu tenho ACD. Então, vamos botar logo esse epsilon ACD em evidência. Que eu tenho RA e B. Esse epsilon ACD, não vamos nem mexer nele. Menos I sobre 4, fatorando epsilon ACD. Aí vamos fazer esse primeiro termo aqui. Epsilon B é F, delta de CF, então F já vira C. E aqui epsilon D é G, RG. Então, vamos arrumar o índice contraído é o E. Então, vamos botar ED, ED. Então, tem o epsilon AC, está tudo multiplicando. Então, quando eu fizer essa contração, eu vou produzir um delta de BD e um delta de CG, menos um delta de BG e um delta de CD. Isso é isso mesmo. O C, tem mania de misturar o C com o E. Mas já está aqui, né? Então ficou BD, CG, menos BG, CD. Tá legal. Aí quando eu jogar, vou fatorar isso aqui, deixar isso aqui não mexer. Deixa eu apagar isso. Apagar isso aqui. Então ficou o seguinte, ficou menos I sobre 4. E aí esse epsilon aqui ficou assim. O B virou D. Então ficou epsilon ACB. O D virou B e o G e o C virou G. Isso, claro, depois multiplicando RG. E aí o outro termo vai ficar mais. É mais I sobre 4. Então, estou só fazendo primeiro esse termo. E aí ficou epsilon, o BG. Então, epsilon BG, estou pegando aqui para ficar delta do BG. Aqui não tem D, né? Vou ficar epsilon ACD. E aí o delta de CD. Aí sim, esse delta de CD, esse epsilon de CD vai dar zero. Então, esse segundo termo aqui não vai contribuir. Sai fora esse aqui. Então, esse terminho aqui está feito. Agora vamos fazer esse aqui. Lembrando que tem sempre esse menos I sobre 4. Então, menos, então vai ficar epsilon BF. Epsilon CFG. RG. Certo? Ficou? Delta de DE. Delta de DE. Então vamos fazer logo o E virar D. Tá certo. Então ficou delta, então ficou epsilon BF, epsilon CFG, delta de DE, RG. Estão fazendo RA e RB, né? Então o A e o B tem esses livros para nós. O A está livre aqui. O C está somado, o D está somado, o F está somado e o G está somado. Estou falando passo a passo, porque é aí que a gente quer que eu erro. Então vamos lá, agora eu tenho que somar esses índices aqui. Então vou fazer o seguinte, esse F vem para cá, não vai acontecer nada. Agora eu trago
esse F para cá. F vai ter um sinal menos. Então tá. Então você vai ficar menos delta de BC, delta de DG. E agora o termo que vai ter com sinal mais vai ficar mais delta de DG, delta de CD. Certo. Então, de novo, esse delta aqui vai bater com esse epsilon, esse delta aqui não vai contribuir. Agora, esse primeiro termo aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Vai ficar mais I sobre 4. Aí, delta de BC. Então, esse C aqui fica D. E o D vira G. Fica RG. Vou apagar isso aqui. Então, esse termo aqui, vamos trocar esse D por esse G. E aí aqui fica mais. I sobre 4, I sobre 4, então esses dois termos se somaram. Devo ter errado algum sinal aqui, porque isso deve talvez esses 4 termos se somar para justamente dar o I e não o I sobre 2. Mas vamos em frente. Vamos fazer esse aqui. Então vamos ter menos I sobre 4 vezes esse produtinho que vai ficar. Então eu posso escrever. Bom, quer dizer, epsilon BF vezes delta de CE. Então esse E fica C. Delta de BFG. Epsilon de BFG. Então isso mesmo. BF, o E vira C, BFG, RG. E com sinal menos. Que aí tem esse menos aqui, beleza? Então agora vamos acertar as coisinhas aqui. Esse F aqui eu posso trazer para cá, sem problema. Mas aí esse F aqui eu troco com D. E aí troca de sinal aqui. Então isso aí vai ficar delta de BD, delta de CG, menos delta de BG, delta de CD. De novo esse termo sai fora. E aí esse termo aqui vai ter sinal mais, vai ficar menos I sobre 4. E aí eu vou ter menos I sobre 4, delta de BD, delta de vai ter uma confusão. Eu tenho duas vezes CD. BD, BD, CG, menos BG, CD. Vou guardar aqui para não fazer confusão. Então, o primeiro termo aqui vai ficar menos I sobre 4. Epsilon. A. C vira G. E o D vira B. RG. Tá certo. Então, vou trocar aqui, vai ficar mais I sobre 4 para BG. Então já vai dar um fator 3. Então eu vou esquecer esse aqui eu vou dar um fator 3 quartos aqui. Ele deve estar faltando 1 quarto. Tá, essa aqui então. Agora o último termo. O último termo é esse aqui. Então vai ficar menos epsilon BF. Delta de DF. E epsilon CG. E RG. Vamos lá. Então aqui eu tenho as coisinhas somadinhas. Então vou trazer esses dois E's, é C e é D. Se não menos, vai ficar menos delta de BC mais delta de DG. E agora vai ficar mais delta de BG, delta de BC, DG, menos BG, CD. Então lá eu tenho CD. Então esse aqui também de novo não contribui. Então vai ficar menos I sobre 4, mais I sobre 4, epsilon, o A fica A, o C fica B, e o G fica D. E RG. E aí fica 4 quartos. Então vai ficar 4 quartos daí, eu tinha errado. Então vamos corrigir na aula. Pessoal, quando a gente fez aqui a aula logo no início, a gente tinha, eu acho que tinha dado até um fator menos 1,5. Até o nosso colega da Bolívia ficou afortunado, né? RG
RA, esse é Alexander, Alexander, tá? RA, RB, então ficou I, Epsilon, ABC, RC. Então já dava de bonitinho, já ficava, não tinha nem normalização, já ficava ótimo. Então eu errei aqui. Então, por gentileza, quem está assistindo a aula desde o começo, nós perdemos esses 15 minutos corrigindo isso, voltem lá atrás, e aí quando eu calculei RA com RB, dá I, Epsilon, ABC, RC. Eu errei na hora de somar aqueles fatores, não sei por que deu isso, eu lembro, deu, era daí, só 4, então RA, RB, então tá. Então, isso aqui não tem esse menos I sobre 2, o que tem aqui é I. Então, conserta, então isso aqui é assim, aqui é I, aqui é tudo com I, então aqui vai ficar alfa, aqui fica alfa e aqui fica beta. Não tem mais aquele sinal menos, então não tinha menos um I sobre 2, então é alfa e beta. É isso aqui. Quando eu substituir esse R aqui por alfa, JA, mais beta, kappa A, e fiz esse comutador, alfa, JB, mais beta, kappa B, então estou só fazendo isso aqui de novo, vai ficar alfa 2, epsilon ABC, tem um I, tá certo? Depois, mais beta 2, vai tratar com o I. Do lado direito, isso vai ficar I, vai cancelar todos os I's, epsilon ABC, alfa mais beta. Então é isso. Então a gente vai ter o seguinte. Então, corrigindo, depois desse esforço aí de erro que eu fiz, vamos voltar aqui a esse sistema. Então, na tentativa de diagonalizar a álgebra, então, voltando, eu vi que a álgebra pode ser diagonalizada, por causa da presença, né, sempre marcante, JJ, KK, a mesma coisa que JJ, KK. Então, a gente identificou, lado direito, isso com isso aqui. Então, ficou alfa 2 igual a alfa, beta 2 igual a beta. Então, ficou alfa 2 igual a alfa, beta 2 igual a beta. Depois, alfa gama igual a gama, beta delta igual a delta. E depois, gama 2 igual a alfa e delta 2 igual a beta. Delta 2 igual a beta. Então, da primeira relação, a gente pode tirar que o alfa é 0 ou o alfa é 1. Da segunda relação, o beta é 0 ou o beta igual a 1. Então, claro, se eu pegar alfa igual a 0 ou beta igual a 0, eu estou, na verdade, pegando que o J ou vai ser só, ou o R vai ser só J, ou o R vai ser só K. Então, eu não estou passando de uma base linearmente independente para outra base linearmente independente. Então, eu vou excluir os zeros, porque eu quero ter bases linearmente independentes. O gama também tem que ser diferente de 0 e o delta é diferente de 0. Então, claro, gama diferente de 0 implica que alfa igual a 1, que é compatível com a primeira. Beta igual a 1 é compatível com a segunda. E aí, gama 2 igual a 1 e delta 2 igual a 1. Aí a gente pode ter gama igual a mais ou menos 1 e delta igual a mais ou menos 1. Então, vamos acertar isso aqui agora. Então, finalmente, a gente está chegando à seguinte conclusão. Eu fiz assim, né? A gente podia isso aqui. É a coisa que a gente fez. RA é alfa, JA, mais beta kappa. Foi isso, né? Alfa, JA, mais beta kappa. E o SA é o gama, JA, mais um delta kappa. Então, se eu tomar alfa igual a 1 e beta igual a 1, alfa vai ser J, R vai ser J mais kappa. E S, aí que fica. Se eu pegar gama igual a menos 1 e delta igual a menos 1, eu vou ter R proporcional a S. E aí eu não tenho uma base independente. Eu preciso que R e S sejam independentes, como J e K são independentes. Eu não tenho base. Então, eu não posso pegar os dois
dois simultaneamente iguais a 1, ou os dois simultaneamente igual a menos 1. Eu tenho que pegar uma diferença. Há uma ambiguidade, a mudança de base não é única. Por quê? Porque o sistema não é um sistema linear. Ele é um sistema não linear. Então, ele não precisa ter uma solução única. Então, a gente vai ter, mas as possibilidades que a gente tem seria pegar gama igual a 1, delta igual a menos 1, ou vice-versa. A gente pode pegar gama igual a 1 e o delta igual a menos 1. Ou a menos de um sinal. Porque se eu quiser pegar o contrário, esse vetor vai ser menos e. Quer dizer, eu não me perdi ainda, porque é importante que esses dois vetores sejam independentes. Um é j mais k, o outro é j menos k. Se tem um sinal menos global, não é problema. Então, na verdade, a gente está dizendo o seguinte. A gente tem uma base, quer dizer, a gente conseguiu mostrar que a álgebra de SO4 se quebrou em duas álgebras de SO3. Independentes, soma direta. Esse aqui é o setor J e esse aqui é o setor K. Quer dizer, o que a gente tem é JA, um JB, daqui, epsilon ABC, JC. Então, isso aqui garante um SO3, ou um SO2, né? Depois, o KA, um KB, aqui, epsilon ABC e KC. E o J com K dando zero. Então, a gente mostra que a nossa álgebra de SO4 também pode ser escrita como uma soma direta de dois SO2. Porque SO3 é isomórfico a SO2, como a gente já viu. Então, é aí, Dória, que entra a questão do spin. É como se eu tivesse, ó, isso aqui é um spin J. Quer dizer, esse J aqui, agora a gente já conhece tudo sobre SO2. Então, a gente já sabe que esse J aqui, ele está associado a um número quântico J, que só pode ser 0, meio, 1, e assim vai. E o nosso K, a nossa álgebra K, vai estar associado a um número quântico K, que vai ter a mesma categoria. Então, qualquer representação irredutível de SO3, ela vai ter que ser caracterizada por um I e um J. Onde esse I é inteiro ou semi-inteiro, e o J inteiro ou semi-inteiro. E aí a gente sabe que a dimensão dessa representação aqui é 2i mais 1, e a dimensão dessa representação é 2j mais 1. Então essa representação aqui, ela tem dimensão 2i mais 1 vezes 2j mais 1. Então eu posso ter a representação 0, 0, é tudo escalar. Posso ter a representação meio, 0, que é de dimensão 2. Posso ter 0, meio. Posso ter a representação meio, meio. Então assim vai. Agora as representações de SO4 são caracterizadas, e é isso que a gente está dizendo que são os dois spins. É como se houvesse, não, há um spin J, dentro da álgebra de SO4 existem duas álgebras de spin. A gente mostra que, na verdade, aquelas rotações 1, 4, 2, 4 e 3, 4, elas estão misturadas. 1, 2, 3, aquela álgebra está toda misturada, e aí a gente pode passar por uma base onde a gente desacopla esses geradores e a álgebra fica limpa, limpa, limpa. E aí a gente pode dizer, claro, nosso J é um meio de R mais S. Vamos trabalhar aqui rapidinho só para a gente ver, pegar um exemplo que eu vou dar um intervalo. Já são 6 horas. A gente começou o quê? 4 e pouquinho, né? 4 e 10. Vou dar uma das 6 e 10 é rapidinho. E o KA é um meio de R menos S. Só para vocês terem uma ideia, vou apagar aqui. Então, a representação 0, 0, a gente não precisa trabalhar, que é a representação escalar, né? Quer dizer, a representação 0, 0 significa que spin J igual a 0. Deixa eu só uma coisa, para qual é a diferença? Você viu pro SO3? A diferença do SO3 é muito sutil. Tá bom? Isso eu vou fazer porque eu já supus que vocês tenham visto isso nas aulas que eu dei referência. Mas a diferença do SO3 é que quando você faz essa mudança de base, você faz tudo igual.
A diferença é que devido à métrica, agora a gente não vai estar trabalhando só com delta, a gente vai estar trabalhando com eta. Então, nas relações de comutação, vão aparecer sinais mais e menos por causa da métrica. Aqui a métrica era euclidiana, era a identidade, era o delta. E aí, na hora de... vai fazer tudo igual. Eu vou desacoplar as aulas, vou fazer tudo igual. Na hora de resolver o sistema, a solução vai ter I. Então, você vai mostrar que, na verdade, aqui a gente está vendo o seguinte, a álgebra de SO4 ela tem dimensão 6. A álgebra de SO2 tem dimensão 3 e a outra, o SO2, tem dimensão 3. Então, eu tenho 3 mais 3, 6. E está dando essa álgebra. No caso de Minkowski, é a mesma coisa. A diferença é que vai aparecer exatamente isso aqui. JJ igual a I, Y. Exatamente. A diferença é que, na hora de resolver o sistema, eu não vou ter coeficientes reais. Vai aparecer um I aqui. No caso de Lorentz, se vocês olharem lá nas aulas das representações do grupo de Lorentz, vocês vão ver que aqui vai aparecer um I sobre 2, J mais K. E aí, o que está acontecendo é que quando você combina, faz a combinação, no fundo, se aparece esse I aqui, opa, perdão, isso aqui é o R. Se aparece esse I aqui, é porque no fundo você está dizendo que J ou R é alfa, então vai fazer a mesma coisa, mas beta é K. Só que alfa e beta não são mais reais, vão poder ser complexos. Então o que você está fazendo é o seguinte, você tem uma diagonalização, só que não é o SO2 real, é o SO2 complexo. Então, você tem duas, você pode pegar SO2, que eu estou fazendo aqui, e combinando com SO2. Então, eu estou pegando um gerador daqui e fazendo a combinação linear com outro gerador daqui. Só que esses coeficientes não vão ser reais, vão ser puro imaginários. Então, eu estou complexificando, eu estou combinando duas álgebras com coeficiente real ou complexo. Não estou mais trabalhando no corpo dos reais. E aí, por introduzir esse complexo, está aparecendo porque justamente a álgebra do grupo de Lorentz não é compacta. O grupo de Lorentz não é compacto, como a gente já sabe, porque além das rotações que são compactas, são os âmbitos de Euler, o parâmetro dos bustes estão ligados dessa forma. Tangente hiperbólica de V sobre C é que vai ser aquele parâmetro beta. Então, na verdade, o beta o V sobre C, né, o beta é o ar tangente hiperbólica. O ar tangente hiperbólica, V sobre C. Mas a tangente hiperbólica é uma função limitada. Então eu vou ter V sobre C está entre menos 1 e mais 1. Mas o arco tangente hiperbólico vai de menos a mais infinito. Então esse parâmetro do grupo de Lorentz ele é não compacto, ele pode ir de menos a mais infinito. V sobre C vai de menos a mais 1. Mas o parâmetro do grupo de Lorentz vai de menos a mais infinito. E é isso que faz esse complexo aqui. Então, formalmente, é tudo igual. Você vê, por exemplo, em geral dos livros, você pode dizer, a álgebra de Lie do grupo de Lorentz é a soma de duas álgebras SO2. Mas não é a soma real. É a combinação complexa de duas álgebras SO2. Isso, praticamente, está ligado só à não compaticidade do grupo de Lorentz. Não tem um efeito assim, está tudo errado, o cara não falou isso. Não, está tudo certo. A única coisa que a gente vai ver é porque tem uma série de propriedades que as representações de SO4 têm, que as de Lorentz não têm. Que a gente vai ter representações de dimensão finita que não são unitárias. Então, o grupo de Lorentz, todas as representações de dimensão finita não são unitárias, porque o grupo é não compacto e a álgebra é combinada de forma complexa. No caso do grupo SO4, a álgebra é compacta e todas as representações finitas são automaticamente unitárias, porque tem o teorema de Cartan que diz que quando a álgebra de Lie é compacta e simples, então todas as representações que têm dimensão finita são unitárias. Mas se ela é não compacta, não. Então é só isso. A diferença é sutil. É sutil, eu não vou nem assim explorar muito isso aqui, porque é um detalhe matemático importante, importantíssimo, mas não importante para aquilo que a gente está fazendo. É importante para outras coisas. Estou para dar um intervalo, já. Tem o matemático e o físico. Aham. O físico é o cara que é experimental. Experimentalmente ele viu a invariância da luz, e daí da invariância da luz ele tira esse tetamenia, esse positivo aí, e entra no grupo de Lorentz. Então o grupo de Lorentz vem da invariância da luz. Mas depois tem o físico, vamos dizer, o físico também quer ser teórico. Quer fazer uma teoria de alguma coisa
Daí, da invariância da luz, isso está fazendo. Tá? As representações, spin zero, aquelas coisas do tipo. Daí eu vou querer fazer teoria daquilo. Aqui, você tira as mesmas representações do grupo de Lorentz. A única coisa é que você está numa estrutura puramente matemática. Quer dizer, você não está... Aí vou pensar o seguinte. Você está sabendo só que a invariância da luz existe nisso aí ou não? Aqui não. Aqui não. Não. Mas você tem as mesmas representações do grupo de Lorentz. Por isso eu estou dizendo. Formalmente, as mesmas representações. Mas vamos dizer, para um físico e para um matemático, para um físico experimental, isso faz diferença também. Para o físico experimental, ele pode estar lá no laboratório, né, tecendo lá os fios dele e fazendo as coisas dele. Para ele não importa se é unitário ou não, mas quando ele medir, ele vai ter um resultado que ele pode nem saber, mas aquele resultado é aquilo porque é a representação unitária. O que eu estou querendo dizer com isso? No caso do grupo de Lorentz, se você fizer assim, vamos fazer um paralelo aqui para ficar bem claro a coisa. Lorentz, SO13, SO4. Então, a métrica aqui é a métrica euclidiana. A métrica aqui é a métrica de Minkowski. Então, aqui eu estou falando da luz. É o contrário, É o contrário, né? Obrigado. Então, aqui que é mais fácil apagar isso aqui, né? Obrigado. Então, aqui é o método de Minkowski. Então, quem está em jogo aqui é a luz. A métrica que está em jogo aqui não é a luz, é o teorema de Pitágoras. É o triângulo retângulo. Então, nós temos, vamos dizer assim, dois paradigmas físicos diferentes. Aí, aqui, a gente vai ter a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, SO13. Ela se decompõe. Ela, na verdade, é isomórfica a um SL2C, que é um grupo de transformações lineares, matrizes 2x2 complexas, com determinante 1. Se eu pegar uma matriz 2x2, alfa mais i beta, gama mais i delta, epsilon mais i zeta, epsilon zeta, eta, e aqui será epsilon zeta, teta, mais i kappa. Então, se eu tenho essa matriz 2x2 complexa, quantos parâmetros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dimensão dessa matriz aqui é uma matriz 2x2, mas no espaço dos parâmetros ela tem dimensão 8. Ela depende de 8 números reais. Então, é uma matriz linear, uma transformação linear complexa 2x2. Especial, determinante 1. Se eu calcular o determinante dessa matriz, o determinante está complexo. Aí eu vou ter parte real do determinante igual a mais 1, parte imaginária do determinante igual a 0, que a matriz é especial. Ela tem que ter determinante 1. Então eu tenho duas relações. Da relação do determinante ser especial, eu ganho duas condições. 8 menos 2, 6. Então com essa condição aqui, eu caio de 8 para 6. Que é o número de parâmetros do grupo de Lorentz. No grupo de Lorentz nós podemos fazer os boosts sigma 01, sigma 02, sigma 03, são boosts, né? Ômega 01, ômega 02, ômega 03. Depois eu tenho os ângulos de Euler, ômega 12, ômega 23, ômega 3. Então eu tenho 6 parâmetros. Então o meu grupo de Lorentz tem dimensão 6. O grupo SL2C, não, SL2C tem dimensão 6. Então tem 6 parâmetros. Agora a gente mostra, fazendo esse mesmo exercício que eu fiz hoje, está feito lá nas aulas dos outros cursos. Isso aqui eu posso escrever como sendo um SU2J, soma direta, com um SU2K. Exatamente como nós fizemos. A diferença é que essa combinação linear aqui, ela não é uma combinação linear feita em cima do corpo dos reais. Ela é feita em cima do corpo dos complexos. Por quê? Vão aparecer combinações complexas desses geradores aqui. Essa é uma primeira sutileza. Aqui eu posso escrever assim, deixa eu apagar o seguinte aqui. SO4, ela já vem direto, como sendo S12J, soma direta com SU2K. E aí aqui essa soma direta é feita em cima do corpo dos reais.
Depois, quando eu for olhar as representações aqui são o J. O I e o J, 0, meio, 1 e assim vai. As representações aqui também são IJ. Com J, I, J, tudo igual. Então, como você falou, olhando assim, agora a diferença. Essa representação, quer dizer, a dimensão dessa representação, IJ, é 2I mais 1, vezes 2J mais 1. A dimensão dessa representação aqui é 2I mais 1, 2J mais 1. Agora, diferença. Essa representação, essas representações todas aqui não são unitárias. Então, se eu pegar uma matriz aqui da representação de Lorentz, uma matriz R qualquer, que está na representação IJ, RW não é R-1. Ao passo que aqui, as representações são unitárias. Qualquer matriz R que represente o grupo SO4 em qualquer uma dessas representações aqui, essas aqui são todas unitárias. E aí, representação unitária, na física instrumental faz diferença. Representação unitária, você faz uma transformação unitária, você preserva as amplitudes de probabilidade. Se a gente faz uma transformação unitária, antes de pegar um braço, um catzinho, vou pegar um catzinho qualquer, faz uma transformação unitária, se eu pegar a norma desse vetor, se eu fizer uma transformação unitária em todos os estados, eu posso pegar beta alfa, vai ser, vou fazer uma transformação unitária. Então, quando eu fizer a transformação, ele vai em beta, R Dagger, R alfa. Transformei alfa e beta por transformações unitárias. R é unitária, então eu preservei a amplitude de probabilidade. Agora, se essa matriz não for unitária, isso aqui é diferente disso. Então, o cara experimental, né, uma transformação não unitária, ele não vai ver a mesma amplitude de probabilidade. Ele encontraria, por exemplo, problemas na interpretação de seção de choque para o mesmo evento visto em outro canal. Então, vamos dizer assim, apesar de parecer uma filigrana teórica, beleza, a representação é unitária, não é unitária, mas em mecânica quântica, o teorema de Wigner é fundamental. O teorema de Wigner diz toda E, é um teorema, não é nem uma hipótese, não é nem um postulado da mecânica quântica, é um teorema da mecânica quântica. Toda E, qualquer transformação de simetria em mecânica quântica vai ser naturalmente representada por um operador unitário ou anti-unitário. Não tem escolha. Em teoria de campos isso muda, por causa do número de graus de liberdade. Pode ser infinito. Mas na mecânica quântica isso é fundamental. E o que a gente quer com transformação unitária? Eu quero fazer uma transformação, por que a transformação de simetria deve ser unitária? Porque eu vou fazer uma transformação no meu sistema vai mudar. As funções de onda vão mudar. Mas as amplitudes de transição não deveriam mudar. A física está nas amplitudes de probabilidade. E aí, se as transformações são unitárias, a amplitude de probabilidade não muda. Mas se a transformação é não unitária, muda. Então, no grupo de Lorentz, essa é uma das questões importantes na teoria de campos. Uma coisa é você trabalhar com campo. Outra coisa são as partículas. Os campos são representações não unitárias do grupo de Lorentz. Isso em teoria quântica relativista. Teoria quântica de campo, né? Relativista. Os campos, eles se transformam segundo representações finitas dimensionais do grupo de Lorentz. Mas as partículas, que são do grupo de Poincaré, elas são representações unitárias, mas de dimensão infinita. Então, quando você pega uma partícula, por que a dimensão de partícula é infinita? Porque a partícula pode ter um momento contínuo. Então, você pode ter uma partícula com um momento P, P', P do quer dizer, o momento é contínuo. Então, você tem uma base infinita de vetores no espaço. Quando você estuda lá o grupo de Poincaré, você justamente caracteriza as representações de partícula pela massa e pela helicidade.
E aí, no espaço, aí, as funções de onda que Wegener estudou do grupo de Poincaré, elas são caracterizadas pelo momento e pela unicidade, ou projeção do spin, mas o momento é uma variável contínua. Então você tem uma base infinita. Então as representações de partícula, elas são unitárias. Porque você quer, em cima de transição, interação de partículas, você quer que as amplitudes de probabilidade para os processos envolvendo as partículas sejam preservadas. Então a representação é unitária em termos de partícula, mas o campo não. Mas é que a amplitude não devia ser em termos de campo, não campo, a origem. Não, quer dizer, o campo, essa que é a condição, os caminhos tortuosos da teoria de campo. O campo é a origem, mas na verdade a amplitude, você aplica o campo no vácuo para gerar partícula. Aquilo que você mede na teoria de campo, que é a matriz S, é uma transição entre partículas. São processos envolvendo toda a matriz S, ela contém um número de partículas no estado inicial, um número de partículas no estado final. Então isso é a matriz S, é partícula. Agora, como você gera essas partículas em teoria de campo? Aplicando operadores de criação, operadores de campo, operadores de criação e destruição em cima de um vácuo de Fock, espaço de Fock. Então, você gera partículas através de representações unitárias, apesar de que os campos são representações não unitárias. Os campos têm dimensão finita. Você pega o campo espinorial, tem 4 componentes. Pega o campo de Maxwell, tem 4 componentes. Pega o campo do grávido, tem 10 componentes, é o G'. Então, os campos têm um número finito de dimensões. A dimensão é finita, o número de componentes, mas a representação não é unitária. Ao passo que na partícula, a dimensão é infinita. Vem uma partícula, mas a base, aquela partícula pode ter infinitos estados, porque o momento é um espaço contínuo, o momento é uma variável contínua, é um número quântico contínuo. Então, você tem representação infinita dimensional, mas unitária, em termos de partícula. E representações de dimensão finita, mas não unitária em termos de campo. Esse é o problema que a métrica de Minkowski traz. No espaço euclidiano, se o mundo fosse euclidiano, quando a gente for fazer aula sobre instantâneos aqui, a gente vai euclidianizar, a gente vai para o mundo euclidiano. Então, no mundo euclidiano, tudo é maravilha, porque campo, todas as representações são dimensão finita e as partículas e unitárias, e as partículas com dimensão, representação infinita e também unitária, tudo é unitário. Já no espaço com métrica indefinida, não. Os campos formam representações não unitárias. Então, se a gente pegar, né, isso aí está feito nos outros cursos, a gente trabalha mais isso. Eu geralmente trabalho muito pouco SO4. Então, por isso eu estou insistindo um pouquinho mais de SO4 nesse curso aqui. Onde sempre a gente diz que a teoria tem que ser renormalizável e unitária. Isso. Unitária começa por aí. Unitária começa por aí. As partículas são representações unitárias do grupo de Poincaré. É isso que é importante. Tá, se vocês pegarem o livro do Weinberg, tá, né? Ele faz todo o discurso dele, quando ele define partícula, ele vai lá, define o grupo de Poincaré, estuda as representações do grupo de Poincaré. Quer dizer, ele faz o trabalho de Lorentz, de Wegener, de 39, que é o estudo do grupo de Poincaré, quando o grupo de Wegener pela primeira vez classifica, né, estuda o grupo de Poincaré e estuda representações do grupo de Poincaré, e aí, naquela época a teoria de campo estava surgindo, e aí ele define as partículas, quer dizer, para Wegener, e vamos dizer, para um teórico de grupo, a partícula não é nada, a partícula simplesmente é uma representação irredutível de dimensão infinita do... O que é uma partícula para o Wegener e seus seguidores? É uma representação infinito-dimensional, unitária, do grupo de Poincaré. Então, isso é o cara que é o teórico, como você falou. Aí você pega o experimental. O que é a partícula para o experimental? A partícula para o experimental é um estado que ele prepara e é estável, ou pode ser um pico numa sessão de choque. Aparece um estado com tempo assim, de duração dentro da escala da interação razoavelmente estável e depois pode decair. Então, a partícula para o experimental é uma singularidade, é um polo na matriz S. Se a gente pegar a matriz S e estudar, quer dizer, quem trabalhou com matriz S na década de 60, quando a teoria de campo estava em baixa, né, que teve aquele período do Bootstrap, teoria da matriz S, então você dizia, o que é uma partícula? Uma partícula é um polo da matriz S. O que é uma ressonância? Uma ressonância, um zero da matriz S. Então você classificava tudo em termos de matriz S.
Então você pega a estrutura, a matriz S é uma matriz, você estuda a estrutura analítica dela, ela tem polos, tem cortes de ramificação, tem pontos de ramificação e tem zero. Então se alguém quiser estudar isso em detalhe, tem um livro muito bom, que é o Barton e Newton, que fala sobre teoria da matriz S. Então, só tem um livro do Newton, tá certo. Depois tem um livro que eu gosto também bastante, que é Advanced Quantum Mechanics. Não acho que não é o rumo, não, peraí, tem. Esse livro aqui é Particle Theory. Esse livro aqui também é muito bom para quem quiser, assim, uma vez na vida. Eu acho que a geração de vocês, a minha geração já foi uma geração anos 70. Então já era uma geração pós-matriz S. A gente já foi uma geração de teoria quântica de campo. Mas os meus professores, eu me lembro, na Cissa, todo mundo foi colonizado. A Itália fez uma escola muito forte em teoria da matriz S, por causa de Enrico Fermi e tal. E aí os italianos, por exemplo, eram muito especialistas nisso aqui. Então eu lembro que a gente teve um curso muito bom lá com o professor Fonda. O Fonda ele trabalhou com Newton, fez uma parte do fez um pós-doc lá com Newton nos Estados Unidos. E ele tem um livro com Newton também, que é muito bom, que é sobre teoria da matriz S. Oi? O Newton já não tinha morrido? Não tinha, muito tempo. Era uma reencarnação. Uma reencarnação 3 séculos depois. O Newton fez esse livro, é muito bom, esse livro é excelente. Mas assim, é um livro que eu colocaria mais como cultura. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho essa cultura. Saber um pouquinho, quer dizer, é um livro bom porque você faz uma boa revisão de análise complexa. Você puxa, a referência boa para estudar análise complexa é o livro do Titchmarsh, o livro russo excelente. Quem quiser fazer análise complexa, excelente, esse nível mesmo, escola de Landau, é o Titchmarsh e tem também são dois. Esse Titchmarsh tem aqui na nossa biblioteca, é muito bom. É um livro assim, que estuda todo também a análise complexa necessária para fazer matriz S. Então, só voltando aí, Dória, né, dessa discussão, eu vou dar um intervalo. Então, depende da tua tribo, né? Da tribo da teoria quântica de campos, você diz, porque mostra, a gente sempre está falando sobre isso, eu já conheço também. Quem quer que pega a função de Green, tira os polos, são as partículas. Então, as partículas são os polos das funções de correlação de dois pontos, que depois vão aparecer como polos da matriz S. Depois, um teórico de grupo, a partícula é uma representação unitária, infinito-dimensional, do grupo de Poincaré. Então, a gente pode... E depois, no experimental, o que é a partícula? A partícula é um pico na seção de choque. É um pico estável na seção de choque. Então, a gente tem várias maneiras, né, de definir a mesma coisa. Mas a gente aqui, só estou querendo fazer o paralelo com vocês, é mostrar que, apesar de parecer uma filigrana muito simples, não é. Essas representações aqui de campo não sendo unitárias, elas não são boas representações, tudo bem, Daniela? Não são boas representações para você representar a simetria do problema, porque você tem transformações não unitárias. Transformações não unitárias não fecham com as amplitudes de probabilidade sendo invariantes. Mas eu sou um cara assim que eu gosto de espinho. Eu também, todo mundo. Tem gente que gosta de fotografia. Todo mundo gosta de beber, quem gosta de beber gosta de Tem gente que gosta de beber. uma cerveja, bastante espinorial. Já que você tem esse gosto do braço com espinho? Eu fiz escola. Oi? Escola, né? É melhor ainda, né? Então, já tem a foto lá do espinho, né? Ah, já tem, né? Tem círculo, né? Ah, é mesmo, já é o símbolo da cotação. Isso aí. Fala, Dória. Eu estou entrando na tua aula de bom. Eu li ali escrito do restaurante estudo. Na tua aula. Aí entro aqui, daí eu vejo 2 pratos, SO1 3 e SO1 4. Sim. E digo assim, mas o que eu vou dizer para o garçom, por exemplo, cara, qual o melhor espinho aí para mim? Ele vai falar, eu acho que ele vai dizer para se o garçom foi iniciado, né? Se tiver tido um ritual iniciático, ele vai dizer, pô,
O senhor pode escolher o spin que o senhor quiser, mas o senhor faz teoria de campo relativista euclidiana ou minkowskiana? Ele vai te perguntar qual é a tua teoria de campo. Você passa para o espaço euclidiano, faz euclidização, trabalha com passo íntegro, ou você trabalha no espaço de Minkowski. Aí ele vai te trazer essa ou aquela. Agora, se você está no espaço de Minkowski, e a gente está o tempo todo... Eu não gosto dessas palavras de ligação do espaço de Minkowski. Eu gosto de luz. Luz. Eu gosto de ir para a praia. Sei. Coisa tipo. Então você pode dizer o seguinte: você é uma adepta de... Como é que você já explicou? Sou tropical. Você não gosta de Akhenaton, você já falou? É. O faraó Akhenaton, que instaurou o culto, né, monoteísta da luz. Então é isso aqui. Isso aqui vale para os Akhenaton. Isso aqui não, isso aqui é euclidiano. Isso aqui é apostólico, católico apostólico romano. Não, mas aí, digamos mas tipo assim, o São Francisco, tipo, assim, digamos que ele serve em física matemática. Mas eu acho que o Topan, ele não é um matemático assim, do espaço euclidiano. Eu acho que ele vai pelo espaço de Minkowski. Talvez aqui, quem vai? Aqui no CBPF, quem faz trabalho? Assim, quem trabalha na rede, aqui no CBPF, por exemplo, na UERJ, grupo lá da UERJ, que é o pessoal que trabalha com QCDs, redes não perturbativas, o pessoal está trabalhando com uma coisa euclidianizada. Então você faz quem está estudando, vamos dizer, teoria de gate na rede, lattice gate theory, euclidianiza. Então você vai nessa direção. Mas daí esse pessoal, aí que eu vi a pergunta, eles não tem spin 0, tem spin 1, todos pratos assim. Tem blue, e tudo com seus spins. E eles têm fisicamente é igual a turma que está na praia com a luz. Fisicamente o spin que aparece para um aparece para o outro igualmente. Não tem um fator meio diferente, nada disso. Seria igual ao spin. Isso aí. A única diferença é que um está na praia e o outro está no euclidiano. Está na rede. Está na praia e outro está na rede. O carioca está na praia e o nordestino está na rede. Então, a rede está aqui. A diferença depois vai ser essa. Aí o cara que está na praia pega um campo. Aí ele vai olhar esse campo dele, se ele fizer essa operação nesse campo dele, isso aqui não vai ser invariante de rotação. Para ele, que vai ter que ser invariante de rotação, ele vai ter que definir uma operação de tal maneira que a transformação, se esse campo aqui for complexo, né, vamos dizer, você pegar um campo com spin seja complexo, você vai ter que definir, no caso do Dirac, você tem que definir uma operação barrada. No espaço euclidiano, vamos dizer assim, no espaço euclidiano aqui, se você pegar um campo espinorial e fizer isso aqui, esse objeto aqui é invariante SO4. Então, quando você escrever a ação de um férmion euclidiano, você vai escrever assim, o teu lagrangiano vai ser psi-Dagger I, gama I, BI, psi, lagrangiano de Dirac, menos M, psi-Dagger, psi. Esse lagrangiano aqui é SO4 invariante. Esse mesmo lagrangiano, com esses mesmos espinores, não é invariante de Lorentz. Para ser invariante de Lorentz, eu vou ter que fazer isso aqui, e definir isso aqui. Aí, ele falou, agora isso aí é invariante de Lorentz. Por quê? Porque esse gama zero, combinado com esse Dagger, dá conta da não unitariedade. Agora, se você colocar transformações de Lorentz aqui, elas não são unitárias, nesse sentido. Mas elas são unitárias nesse sentido. Então a diferença está um pouco aí. Uma coisa é você trabalhar com um complexo hermitiano direto. Outra coisa é você ter que modificar o conjugado hermitiano para poder chegar a uma invariância do espaço temporal. Então, quem faz teoria de gauge na rede, por exemplo, vai trabalhar com os férmions colocados dessa forma. As transformações são transformações de SO4 que são unitárias. Agora, você tem problema, você não consegue definir espinor de Majorana, por exemplo. Tem umas diferenças aí. A coisa não é assim, óbvia, tanto faz pegar um quanto o outro. Se fosse isso, todo mundo acreditava cegamente nas teorias de gauge na rede. A gente sabe que tem como é que se diz assim, é o postulado da euclidianicidade, que diz que a teoria euclidiana e a teoria minkowskiana, elas devem bater. Você faz tudo euclidiano
depois você volta, faz o que a gente faz quando euclidianiza? Você faz isso, você trabalha no espaço de Minkowski. Você acredita na relatividade, como você falou, você acredita na luz, então você tem espaço de Minkowski. Você tem isso aqui, você tem essa métrica. Aí o que você faz para passar para um espaço euclidiano? Eu quero ter essa métrica, quero ter uma métrica euclidiana, que é a identidade. O que você faz? A gente faz essa operação aqui. Você define o tempo minkowskiano, você diz que o teu CT ele vai ser identificado com IC, tempo euclidiano. E aqui X. E aí quando você faz isso aqui, quando você euclidianiza o teu tempo, então você diz que você vai fazer o seguinte, a tua métrica que é C2T2, espaço de Minkowski, menos X ao quadrado, você agora vai botar o seguinte, vai ficar menos C2, tempo euclidiano ao quadrado, menos X2. Então você fatora esse sinal menos e você pode trabalhar com essa métrica aqui. Agora, ó, a tua métrica é euclidiana. Então você trabalha com uma métrica euclidiana, mas tendo tornado o teu tempo puramente imaginário. Você diz que o teu x0, quando a gente faz C igual a 1, né? Você diz que o teu x0, que é a coordenada zero do espaço de Minkowski, é I vezes o tempo euclidiano. Então, você agora está trabalhando com uma métrica bonitinha, mas com um tempo euclidiano, na verdade, o que você fez foi transformar o teu tempo em uma coisa puramente imaginária. Aí você fala, eu faço todos os cálculos aqui, porque aqui a integral de caminho converge muito bem, não tem nenhum problema, né? Quer dizer, quando você escreve assim, lá no passo íntegro, você escreve assim, integral sobre todos os campos, aí você coloca assim, ação, integral de I d4x lagrangiano. Isso é o que você coloca dentro na medida da tua integral de caminho. Então, isso aqui é exponencial de I, vamos botar essa integral dt, d3x lagrangiano. Aí quando você diz que esse tempo aqui se torna, esse tempo de Minkowski, ele é I t euclidiano, olha a jogadinha que você faz. Você traz esse I para cá. E aí você bota esse menos aqui. E aí você define a tua ação aqui. Então você agora diz, beleza, isso aqui não é oscilatório. Isso aqui é um exponencial convergente. Essa lagrangiana aqui é positiva, então você tem uma integral que é bem comportada, tem uma gaussiana bem comportada. Então essa integral começa a fazer sentido para você. Então você fala, eu faço os cálculos na rede com tudo euclidianizado. Faço tudo. No final de tudo, eu vou ganhar minhas funções de Green, que vão ser função do meu tempo euclidiano e das coordenadas espaciais. Aí eu falo o seguinte, beleza. Agora eu me lembro, não, mas olha, eu vim para cá só para fazer minhas coisas, mas eu lembro, minha vida é no espaço de Minkowski. Então eu tenho que voltar. Quem é meu tempo euclidiano? É menos I x0. Aí você pega o teu resultado final, as duas funções de Green, onde tinha tempo euclidiano. Você calculou isso tudo aqui de uma maneira bem comportada matematicamente. Aí você diz, agora no final de tudo eu chamo isso aqui de menos I x0. E aí agora, beleza, então agora eu estou na teoria euclidiana, minkowskiana. Aí você fala, então eu enganei a teoria. Eu, por lei, passei de uma métrica euclidiana com um tempo imaginário. Fiz tudo aqui. E aí no final, com todos os cálculos feitos e convergentes, eu volto. Isso é uma suposição. Isso pode ter problema. Nem sempre você, ao fazer isso no final, você pode estar passando por cima de polos que existem. Aí tem uma série de discussões. Então, a volta, quer dizer, você euclidianizar e no final deseuclidianizar, isso é questionável. Se isso não fosse questionado, se isso fosse demonstrado matematicamente, a gente só ia fazer teoria de campo na rede. Não tem essa. Um exegeta einsteiniano não vai acreditar nisso, se não provar, não. Vocês podem ler todos esses livros que tem, do Jafres, Deb Simons, todos esses livros do Weidmann, Todorov, todos os livros, Osterwalder, Schrödinger, Fröhlich, todos esses livros dos, vamos dizer assim, Francesco Guerra na Itália, Strock, o professor Strock, Franco Strock, todos esses, vamos dizer assim, esses teóricos de campo, axiomáticos, que falam de teoria construtivista, tudo é euclidiano. Tudo é euclidiano. Segundo eles, não existe teoria de campos no espaço de Minkowski.
Só que o LHC parece que já mostrou que tudo que o espaço de Minkowski previu apareceu. Então, a gente tem um pouco essa questão. O que é realmente, para muitos físicos... Oi? A praia de Ipanema é no espaço de Minkowski. Pois é, mas segundo eles, na praia de Ipanema está no Nirvana aí. Você pensa que é o Nirvana. Segundo os axiomáticos, né, você só pode construir teoria de campos, teoremas de Weidmann. Pega o livro, quem quiser pegar aquele livro, esse livro é ótimo, todo mundo deve ler esse livro no início da carreira, ou até no fim. É um livro que é de cabeceira, que é o Physics, Statistics and Politics. É o livro onde Weidmann apresenta os postulados dele. É a base da teoria quântica de campos axiomáticos. Esse livro é ótimo, tem na nossa biblioteca. É um livro que realmente assim, a gente deve ler esse livro durante, quem faz a nossa área, deve passar por esse livro uma vez na vida. Ler, não precisa assim, entender tudo, pegar alguns capítulos, sobretudo os capítulos sobre os postulados de Weidmann, para construir, o que significa construir uma teoria quântica de campos. Né? Então aí tudo aí é euclidiano. Porque você tem que fazer isso. Porque a integral de caminho, que a gente tanto adora, usa para tirar as identidades de ordem, identidade de lado nova, para tirar no teorema, dá para tirar as amplitudes de probabilidade, a relação de redução LSC, tudo que a gente faz é com algo que não é integral, que se integra coisas que não existem. E o resultado sai. Agora, o cara que é construtivista, que vai dizer, não, você tem que colocar isso no espaço euclidiano, senão essa integral de caminho não existe. E aí você passa tudo para o euclidiano, aí lá no final de tudo, você volta e deseuclidianiza. Mas aí você pode estar passando por uma série de coisas que não poderia passar. Então, quer dizer, é a questão de você passar por cima de polos que tem no espaço da matriz S. Então, aí tem uma discussão séria. Uma coisa que é interessante, isso é uma questão um pouco de geração, uma questão de linguice, alguma incompreensão. A nossa geração foi solidamente, vamos dizer, catequizada sobre a teoria da relatividade. Então, a teoria da relatividade... nossa geração, acho que todo o século XX, né? todo o século XX, vamos dizer. Sim. Antes da nossa geração, muito mais. Então, foi catequizada. Daí, vamos dizer, hoje em dia, então, você não falar em termos de invariância da luz, de tetamini, etc., você não... Era saído fora da... Daí aparece hoje em dia duas coisas. Uma é essa coisa de rede que você está falando, e outra é a questão de... Euclidianizar? Não, de desvio da invariância da luz, como se chama? Quebra da simetria de Lorentz, violação da simetria de Lorentz. São duas coisas assim que aparecem. É importante que as pessoas entendam como física é uma variedade de opiniões, nenhuma delas assim, todas é para discutir. Claro. E eu, pelo menos, sou um grande defensor, na minha pouca experiência, da virtualidade. Agora, cada um vai também assumir a virtualidade que tomou. Ninguém é contra a supersimetria. Mas onde é que está a supersimetria? Ninguém é contra isso ou aquilo. Mas não dá para aquilo que se pode ser fez. Constante cosmológica, o que é isso? Enfim. Então, mas é interessante fazer essas histórias, dizer que de geração, eu estou querendo falar. Então, vamos dizer, a geração falou tudo. A geração do século XX, como você falou, era estritamente einsteiniana, quer dizer, em cima da invariância da luz. Hoje em dia aparecem duas coisas que são poderosas, que é essa quebra da simetria de Lorentz e fazer cálculos em QCD, etc., da rede. E que não tem... É interessante como é que passou, como é que não passou. Essa é uma discussão muito importante, a questão da euclidianização. O que significa uma teoria de campos euclidiana? Você euclidianizar. Eu não sei, vocês que trabalham com teoria de campo espaço-curva, eu acho que tem muita coisa também que é euclidianizada, né? Tem um livro, um trabalho bom do Chris Isham, e que ele trabalha bem assim, ele faz toda essa discussão de teoria de campo espaço. Eu acho que o Waltron também, você tem que você euclidianiza para dar sentido ao teu passo íntegro. Porque o teu passo íntegro do espaço de Minkowski ninguém provou que existe.
pode ser que exista, mas não está provado. Então você está manipulando com estruturas que não existem, mas você faz um cálculo, vamos dizer assim, no fundo é uma gráfica, você faz um cálculo gráfico, você faz uma simbologia, você manipula símbolos e tira números que estão certos. Teoria, você tira, por exemplo, o momento de polo magnético do elétron, que está certo, com uma parte de 10 a 13. Manipulando em cima, não sei se é manipulando ou tripudiando, em cima de grandezas que não existem. Mas você faz cálculos formais, quer dizer, os símbolos se encaixam, porque em um momento você precisou calcular aquelas integrais. Já o pessoal que faz teoria de campo na rede, que euclidianiza, o cara vai lá e calcula, realmente, usando a rede, bota o computador para girar a noite inteira aí como é que se diz? Não é rede, não tem... Um cluster, bota um cluster aí que gira 8, 9 horas, você vai dormir, acorda, está lá, com a função de Green. Então, mas o computador faz o cálculo para você porque ele vai o tempo todo calculando grandezas que existem, porque agora você está integrando sobre o espaço dos campos com uma medida matemática que faz sentido, uma medida que faz com que as integrais convirjam. Então você faz um cálculo correto. Agora, só que esse cálculo correto não está provado que ele exatamente reproduz vamos dizer assim, a manipulação, vamos dizer assim, a tripudiação que você faz com símbolos que não tem sentido matemático. Mas você está falando, mudar variável, com qualquer solução de integral, todo mundo sabe que mudando variável resolve a melhor integral. Agora, o delta B e o teta mini são dois histórias muito diferentes. Está mudando o mundo. Está mudando o mundo. Está mudando a variável. E tirando um paradigma fundamental da física, que foi a experiência de Michael Somore. Acho que, pelo menos, nós somos educados nisso, e isso é uma coisa inconfundível. Então, em 1888, né? 88 ou 87? 88 é 87. Então, e de repente você... eu só quero dizer o seguinte, o que é o aluno hoje em dia? O aluno quer semestre, doutor e publicar. Eu quero dizer, olha, você pode publicar dando tiro em pessoas. Pega aquele, né? O cara começa a dar tiro, está ajudando a humanidade, está matando gente que é improdutiva, alguma coisa desse tipo, assim. Então bota na cabeça daí. Então eu digo assim, quer dizer, hoje em dia eles botam na cabeça que o delta B e o teta mini e o eta mini é a mesma coisa, não é? São dois mundos diferentes. Sim. E daí, um dá paper, outro dá paper, um dá mestrado, outro dá mestrado, assim por diante. Você pode ser titular um do CNPq, o delta B. Assim, e daí, Jacaré, né? Da paper, da briga, depois você vai, as tribos, né, elas defendem, né, muito fortemente, eu já vi brigas, assim, não brigas desleais, né, mas brigas científicas, assim, lá no CTP, né, quando a gente tinha esses encontros assim, mais formais, né, de teoria de campo mais formal, e esse pessoal, esses alemães, assim, aquele suíço, né, o professor Fröhlich, né, que é cabeça assim, né, assim, super, tudo formal, tudo tem que existir. Aí você chega, escreve um lagrangiano no espaço do Nicol e bota aquelas regras de Feynman, aquilo é um choque violento para essa turma. Aqueles gráficos de Feynman, você fazer aquelas manipulações, transformar tudo em gráfico, aquilo assim é uma coisa que é horrível. Você não está calculando função de Green, você transformou tudo num joguinho, né? É impressionante. Não, eu acho que isso é importante que você está falando, porque todo mundo está fazendo física, vamos dizer assim, de alto nível, publicando em boas revistas, e o que significa tudo isso? Quer dizer, tem uma coisa que, será que alguém vai poder parar para provar que as duas coisas um dia vão ser equivalentes, né, ou não são? Porque se você for olhar para o pessoal o pessoal que é axiomático de teoria de campo, eles dizem só uma coisa: a única teoria de campos que existe é a lambda Φ4. Yang-Mills, bye bye. Então, e a gente trabalha com Yang-Mills o tempo todo. Yang-Mills já descobriu W mais W menos é zero, né? Os quarks, Higgs, QED, todas as divergências e renormalização que tem, ela é a teoria mais exata que a humanidade tem, né? E ela é feita em cima de coisas que não convergem. Então e aí o cara diz, não existe teoria de Gauge que não seja abeliana. Não abeliana, teoria de Yang-Mills não existe. Então só existe teoria lambda Φ4.
Então só existe o bóson de Higgs, não existe mais nada, né? Então um pouco isso, a gente vive esses dilemas na física, né? Eu acho que é importante vocês terem, eu acho que assim, isso é bom desmistificar um pouco, até não é só pra gente, não que a gente é da tribo, a gente sabe, mas às vezes as pessoas que ficam imaginando que o cara que está fazendo física, tudo está provado, assim, sabe, o cara é a racionalidade em pessoa. A gente acredita em muitas coisas, a gente acredita na euclidianicidade. O que você acredita? Que a Virgem Maria concebeu virgem? Será que é mais difícil acreditar nisso do que acreditar nas dimensões 26, nas 10 dimensões? O que é mais difícil acreditar? Não, a gente fica querendo bancar o fodão, que prova tudo e fica rindo de quem é religioso, mas cada um acredita naquilo que pode, né? E a gente aqui, eu digo, a gente acredita hoje, a gente acredita em confinamento. Eu acredito em supersimetria. Acredita-se em quantum gravity. Higgs. Acredita-se no Higgs. Confinamento eu já falei, né? Acredita-se que as teorias quânticas de campo renormalizáveis finitas não sejam triviais. Cara, acredita-se em teoria de cordas. Cara, então a gente acredita e professa, claro, você não diz acredito, você tenta trabalhar, dá um sentido matemático, mas, digamos, tem uma hora que a gente acredita, cara. Oi? Quebra, por exemplo, quebra da simetria de lógica. Quebra da simetria de lógica é uma coisa mais fácil de você acreditar, porque se você diz assim, você joga a culpa nas cordas. Então, você joga a culpa na teoria de cordas, que aí você quebra a lógica. Então você se safa. Vai discutir com os cordistas, né? Mas vamos dizer, mas você está assim, acreditando numa maneira de fazer física. Eu acho que isso é importante, a gente tem que ter essa humildade. Porque às vezes a gente encontra as pessoas em física, a comunidade, às vezes é uma comunidade muito arrogante. Porque acha que a gente esquece que está manipulando com coisas que não existem. Então pega assim, fica com um calo grande aqui que a gente